TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de junho. E nesta edição, TCRJ julga aumento de 70% no salário de Ingo Rames e secretariado. Ciso Mais, Cefet e RJ, Petrópolis oferta 195 vagas para o segundo semestre de 2026. Quase 2 toneladas de cabos sem utilização são removidos em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a odontologia na Unifase. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do nosso programa nesta quarta-feira e já nós iniciamos com o Correio Político. E olha só, gente, nós iniciamos o nosso Correio Político de hoje, que vai ser bem curtinho, com uma notícia justamente sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que agendou para hoje, quarta-feira, o julgamento da representação que questiona o reajuste de aproximadamente 70% dos salários do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, do vice-prefeito Albano Filho e também dos secretários municipais. Quem traz mais informações é o nosso repórter Gabriel Toledo. O aumento do salário do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, do vice Albano Filho e dos secretários foi aprovado pela Câmara Municipal no fim de 2024. A denúncia foi apresentada pelo órgão pelo vereador Léo França, que pede a suspensão definitiva do reajuste. Segundo o parlamentar, a aprovação ocorreu quando Ingo Rames ainda exercia o cargo de vereador, embora já tivesse sido eleito para assumir a chefia do Executivo. O caso ganhou novos desdobramentos em julho do ano passado, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a suspensão do aumento. A decisão foi proferida pela desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar em uma ação ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Agora, o Tribunal de Contas do Estado deverá analisar os aspectos relacionados à legalidade e à regularidade do reajuste aprovado pelo Legislativo Petropolitano. O reajuste chegou a ser suspenso pelo próprio município ao decretar calamidade financeira. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E agora nós vamos para um outro tópico que também é relacionado a uma lei aqui da cidade de Petrópolis, mas não necessariamente faz parte do nosso correio político. Isso porque quase 2 toneladas de cabos sem utilização ou que não foram identificados foram removidos aqui na cidade entre fevereiro e maio. Os dados foram encaminhados pela Enel para a prefeitura e um relatório da concessionária aponta que 1.656 postes foram regularizados no período em 35 locais aqui da cidade imperial. A limpeza de postes em Petrópolis cumpre o previsto pela Lei 7.870 de 2019, de autoria de Ingo Rames quando ainda era vereador. Essa lei prevê a retirada de fios, cabos e demais equipamentos fixados em postes que não tenham mais utilidade ou estejam em mau estado de conservação. Reflexo de uma cobrança que a gente tem feito aí já há algum tempo, a Enel, para a retirada dessas fiações, desses cabos obsoletos aí que causam grande transtorno para a nossa sociedade. O relatório entregue pela Enel para a Prefeitura de Petrópolis aponta que o local com maior quantidade de cabos removidos é a Rua Tereza, de onde saíram quase 120 quilos de fios, retirados de 42 postes. O serviço também aconteceu em outras localidades, em bairros como Valparaíso, Itaipava, Provisória e Carangola. Há relatos aí de acidentes com transeúntes, pois esses cabos ficam esparramados aí várias vezes pelas calçadas, causando realmente grande transtorno. As empresas que não removerem os fios sem utilização ficam sujeitas a multas que podem passar de R$23 mil. Vamos continuar cobrando e, como eu disse, simultaneamente agindo aqui, buscando formas de
resolver esse problema que impacta tanto a nossa cidade. Que isso? Olha só, gente, agora a gente troca um pouquinho de assunto e nós vamos falar sobre um tópico que é extremamente importante e que está afetando todo mundo aqui do estado do Rio de Janeiro, não apenas de Petrópolis. Isso porque a gente vai falar um pouquinho sobre o frio. A gente diz que a semana começou com as temperaturas baixas e a previsão de chuva aqui na cidade imperial. De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual e também pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nesta terça-feira, aqui Petrópolis registrou a menor temperatura do estado do Rio de Janeiro na madrugada de terça-feira, com 11,4 graus Celsius. O cenário já havia sido previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que alertou para a intensificação das chuvas no estado do Rio de Janeiro e para a chegada de uma massa de ar frio sobre a região sudeste. A combinação entre precipitações e queda nas temperaturas vem influenciando o tempo em Petrópolis desde o início da semana. Tivemos muito frio, entre a semana passada até o último fim de semana. Inicialmente foi um aporte, uma massa de ar frio que chegou, depois essa massa ela foi potencializada no decorrer da semana com a formação de áreas de alta pressão que mantém o céu claro e favorece a perda radiativa entre noite e madrugada. Então essa foi a razão do frio que a gente sentiu até basicamente o último fim de semana. Segundo a Defesa Civil, o céu deve permanecer nublado ou encoberto nos próximos dias, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A atuação de uma massa de ar frio também contribui para a manutenção das temperaturas mais baixas, típicas do período do inverno que se aproxima. O INMET informou que as áreas de instabilidade voltaram a ganhar força em grande parte da região sudeste, atingindo também o estado do Rio de Janeiro. Além da chuva, o avanço do ar frio favorece a sensação térmica mais baixa, principalmente nas regiões serranas. Já na quarta-feira, a tendência é de queda, uma pequena queda de temperatura também na região serrana do Rio. Os termômetros em Petrópolis eles devem variar entre 13 e 17 graus. Ainda teremos muita nebulosidade, então a temperatura não sobe muito, a máxima, mas a mínima cai porque o ar frio já chega. Em Petrópolis, a expectativa é que os próximos dias sejam marcados por temperaturas amenas, céu encoberto e períodos de chuva, mantendo o padrão típico de inverno antecipado observado desde o fim de semana. Para alguns petropolitanos, o frio tem agradado bastante. O que você tem achado desses últimos dias de frio aqui na cidade? Bastante frio, né? Mas o frio é bom, né? Tô gostando. Não é fora de época, é normal. Maio e junho é isso. Para quem é nascido aqui em Petrópolis é isso, é normal. O mês que geralmente seria só frio, hoje é chuva também, né? O frio é melhor para mim me alimentar, para tudo, para caminhar. E quem sofre com as doenças respiratórias não vê a hora do calor voltar para a cidade. Tá muito frio mesmo. Deus me livre, só Jesus. Parece até que a Elza tá solta em Petrópolis. Eu tenho muita crise de sinusite, essas coisas, então calorzinho ameniza um pouco essa crise de respiração, nessa respiratória. Inclusive, ainda nesse assunto das temperaturas desse frio, nós vamos conferir um vídeo da Prefeitura de Petrópolis com a participação da Defesa Civil, falando justamente sobre o fenômeno do El Niño, que inclusive nós trouxemos algumas matérias tratando justamente sobre as possíveis influências desse fenômeno aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui nas nossas cidades, da nossa região de cobertura. Então, vamos conferir. Esse fenômeno El Niño, com essas mudanças, a gente já pode prever mais ou menos como vai ser o próximo verão, porque a gente sabe que a região serrana sempre se preocupa muito com esse período do verão, né, quando chove muito aqui. O El Niño, eu costumo falar com os meus alunos que esses padrões climáticos, como o El Niño, a Laninha, eles funcionam como um plano de fundo. Então, eles favorecem determinadas condições e desfavorecem outras. Isso não significa que, por exemplo, se favorece uma seca lá na Amazônia, o El Niño, significa que durante todo o verão não vai ter uma gota de chuva. Não é exatamente assim. Ele desfavorece as condições que criam chuva na região norte. Aqui a gente tem uma coisa mais indefinida para a chuva, porque eu falei, o impacto do El Niño no sudeste é principalmente na temperatura. O que pode acontecer é que, dependendo da configuração do El Niño com outros fatores, ele desfavorece a formação das ACAS, que é aquele corredor de umidade de chuva que vem desde a Amazônia, passando pela região sudeste e indo para o Atlântico. E aí, quando essas configurações acontecem, os ACAS fica mais oceânica e mais para sul.
Então, isso favoreceria, por exemplo, mais chuvas na parte mais sul da região sudeste e períodos de estiagem na parte mais ao norte da região sudeste. O Rio de Janeiro acaba ficando bem no meio nessa transição. Então, é meio complicado falar alguma coisa sobre o impacto do El Niño na chuva especificamente. E para finalizar o assunto do frio aqui em Petrópolis, nós vamos falar sobre a campanha do Agasalho 2026, que já arrecadou mais de 250 itens em apenas 15 dias. Desde o início do mês, a Prefeitura está recebendo doações de agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas que já estão sendo destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no município. Nós já trouxemos algumas informações justamente sobre o início dessa campanha e dessa vez estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer detalhes justamente sobre os resultados. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta um pouco pra gente de como é que foram esses primeiros 15 dias dessa campanha do agasalho. Boa tarde para você, Hugo. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Como você disse, essa entrega desses podem ser feitos em pontos espalhados pela cidade de Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A campanha do Agasalho 2026 ela é organizada pelo Gabinete da Cidadania, vinculada à Secretaria de Governo em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Os itens recebidos na campanha do agasalho são entregues para pessoas em situação de rua, no Núcleo de Integração Social e também no Centro Pop, que fazem atendimento frequente desse público e também durante o trabalho de abordagens sociais. Na noite desta segunda-feira, a Prefeitura promoveu mais uma ação da Operação Inverno, que reúne equipes das Secretarias de Assistência Social, Defesa Civil e também da Secretaria de Saúde, promovendo acolhimento, e atendimento médico e orientações sobre os cuidados necessários com as temperaturas baixas, além de oferecer cobertores, agasalhos e principalmente alimentação. Nessa ação, 5 homens foram abordados em diferentes pontos do centro aqui de Petrópolis. 3 deles aceitaram acolhimento no NIS para passar a noite e um deles solicitou um cobertor. E vale destacar também que em um último boletim enviado pela Defesa Civil Estadual, foi registrado na madrugada desta quarta-feira, a gente acompanhou na minha matéria, logo no iniciozinho aqui do Correio Petropolitano Debate, que Petrópolis registrou na madrugada de terça-feira a menor temperatura do estado, com cerca de 11 graus. E agora, nesta quarta-feira, também na madrugada, também foi a menor temperatura do estado, desta vez com 8 graus. Realmente muito frio, a gente consegue ver aqui no fundo, todo mundo passando bem agasalhado para se proteger do frio. Eu também aqui, estou com bastante frio nesse momento, mas está muito tranquilo, Hugo. Principalmente, claro, vale ressaltar que a doação de agasalhos, de cobertores é muito importante nesse momento. Volto com você, Hugo. Perfeito, Toledo. A doação realmente é de extrema importância. A gente tem disponível no nosso site, correiopetropolitano.com.br, e também nas redes da Prefeitura de Petrópolis, justamente os locais onde a população pode fazer a doação, e é realmente esse momento de solidariedade. É o momento de você doar o que você pode, porque a situação está muito complicada e a gente ainda está nessa última semana do outono, ou seja, tende a piorar, tende a ficar mais frio ainda, então é muito importante ajudar quem está precisando nesse momento para que a gente não tenha nenhum tipo de tragédia nesse sentido aqui no nosso município. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, agora trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis vacinou 5.659 cães e gatos na segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica desse ano. A mais recente fase da campanha municipal foi realizada no último sábado, dia 13 de junho. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, com os 5.659 animais vacinados na segunda etapa da campanha, a cidade chega ao total de 11.000 cães e gatos já imunizados contra a raiva neste ano. O número de 2026 chega a 80% da faixa de cobertura tida como meta do Ministério da Saúde. Nesta segunda etapa, foram atendidas as regiões de Araras, Nogueira, Correias, Vale do Carangola, Samambaia, Cascatinha, Retiro, Jardim Salvador, Roseral e Atílio Marote.
Para a realização da ação, a Secretaria de Saúde mobilizou 110 profissionais de saúde que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volantes. Vale destacar que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva e garante a proteção dos animais, das famílias e de toda a comunidade. A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade. E agora, nós vamos falar de cultura, vamos falar de música. Isso porque o Solstício do Som está programado, na realidade, para começar amanhã, quinta-feira, dia 18 de junho, com a apresentação de artistas petropolitanos e também do Rio de Janeiro. O organizador do evento conversou com a TV Correio da Manhã, inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, e contou um pouco sobre a programação dessa edição do Solstício. O Solstício do Som é um festival que prioriza os artistas petropolitanos, mas que pode ajudar alguns convidados de fora. Esta vai ser a 32ª edição do festival e, neste ano, o evento está programado para acontecer entre os dias 18 e 21 de junho, na Praça da Liberdade, em Petrópolis. Além dos artistas da cidade, a programação vai contar com 4 bandas do Rio de Janeiro, todas com músicas autorais. 2 grupos de dança também subirão no palco do Solstício do Som. Todas as apresentações são gratuitas. E essa luta é uma luta semestral, cada semestre uma emoção diferente. Nessa agora eu me animei bastante pelo interesse também de muitos músicos em participar, então a gente realmente quer entregar um festival de 4 dias bastante robusto, bastante intenso, de bastante qualidade. Outro fator relevante é que a Copa do Mundo vai acontecer durante a realização do festival. Por isso, haverá uma programação especial voltada para a seleção brasileira, que joga contra o Haiti no dia 19 de junho. A gente vai ter 3 shows a partir das 5 horas da tarde e o último show, que é o show da Magnolias Devil, vai terminar justamente 15 minutos antes da partida do Brasil, né? Então, assim que terminar o show da Magnolias Devil, a gente vai colocar uma TV de 50 polegadas ali com uma antena digital para a gente poder já escutar o hino do Brasil e acompanhar nossa seleção na Copa. De acordo com João Verleão, o Solstício tem passado por dificuldades financeiras nos últimos tempos, visto que a Prefeitura não tem conseguido apoiar o evento financeiramente. A organização também não conseguiu se enquadrar em editais através das leis de incentivos. Então a gente resolveu fazer realmente super na raça e contando muito não só com a participação voluntária dos músicos e com muito apoio também de técnica, de arquitetura, engenharia, enfim, todos os profissionais envolvidos, né, para a realização e autorização do evento. E o mais importante, claro, que é o apoio financeiro das pessoas. Quem quiser ajudar o evento pode contribuir financeiramente por meio do site do Solstício do Som, no mural de apoiadores. Quem colocar pelo menos 50 lá para poder ajudar o Solstício do Som, pode cobrar que eu vou entregar um copinho de acrílico com tirante e um set de 6 adesivos também do festival, para você poder consumir seu chopp, não só no Solstício do Som, mas em qualquer outro festival, durante o Bauhain Fest também. Então é só pendurar o tirante aqui no copo, que fica lindo. É possível conferir a programação cultural completa do Solstício do Som nas redes sociais do festival. Solstício do Som 32, inverno 2026, compareçam, o acesso é gratuito, vão ser na quinta e na sexta a partir das 5 da tarde, no sábado e no domingo a partir de 1 da tarde. Então compareçam lá, privilegiem a música petropolitana, vai ser um prazer receber vocês todos lá. E com esse convite nós encerramos a primeira parte do nosso programa e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E
e o aplicativo Rede Mulher com botão de emergência ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para uma informação para a população de Teresópolis e também de quem tem família lá na cidade. Será divulgado nesta sexta-feira, dia 19, o resultado da terceira chamada da pré-matrícula dos alunos das creches e centros infantis da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. Olha só. Vai ser divulgado neste dia 19 de junho o resultado da terceira chamada da pré-matrícula dos alunos da creche e centros infantis da Rede Municipal de Teresópolis para o ano letivo de 2026 no site da Prefeitura, em educação.teresópolis.rj.gov.br. As vagas disponibilizadas nesta etapa são as remanescentes, ou seja, aquelas cujas matrículas não foram efetivadas na primeira chamada. O processo de matrícula deve ser feito até o dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, na unidade escolar onde a criança tiver sido alocada. No ato da matrícula devem ser apresentados os documentos de xerox do cartão de vacina para educação infantil, 3 fotos 3x4, laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais, xerox da certidão de nascimento e do CPF do aluno, além do número de NIS do aluno, xerox do CPF e da identidade do responsável, além de uma xerox do comprovante de residência. A Prefeitura orienta que, em caso de dúvidas e da necessidade de orientações, basta procurar o setor de estatísticas e matrículas da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Carmela Dutra, número 475, no bairro Agriões, e funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo.
Olha, a gente já adianta aqui que não temos previsão de chuva para amanhã em nenhuma cidade aqui da nossa região de cobertura, mas em contrapartida o frio vai vir novamente com força. Em Nova Friburgo, a quinta-feira vai ser de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, aquele famoso russo. As nuvens aumentam à tarde e seguem até a noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus. A cidade vai ter a menor temperatura mínima comparada com as outras cidades da nossa região de cobertura. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e o céu segue bem nublado na parte da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros vão variar entre a mínima de 9 e a máxima de 16 graus. Nesse caso, a cidade imperial vai ter a menor temperatura máxima comparado com as outras cidades da nossa região de cobertura. Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica que a quinta-feira vai ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. A nebulosidade aumenta somente na parte da noite, e como eu adiantei, não temos previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. E essa foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Então, como vocês puderam observar, vem frio chegando aí, mas a gente não tem essa previsão de chuva. E agora, seguindo com o nosso programa, para a parte de notícias um pouco mais gerais, como vocês já sabem que funciona, nós vamos falar sobre oportunidades, mas agora, como eu já disse, para esse panorama mais geral, vamos falar para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Isso porque o governo do estado está disponibilizando nesta semana 2.663 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional do Emprego, são oferecidas 1.128 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro-Sul e também Médio Paraíba. E para quem está procurando uma chance de estágio ou jovem aprendiz, existem 1.535 oportunidades, sendo 119 delas ofertadas pela Fundação Moody's e 1.416 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Na região metropolitana, os salários variam entre 2 e 3 mínimos. As maiores remunerações são oferecidas para funções como cozinheiro de restaurante, eletricista e pedreiro. Há ainda 60 cargos exclusivos para pessoas com deficiência, como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de vendas, todos sem exigência de experiência. Na Serra, as 191 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como auxiliar operacional de logística, expedidor de mercadorias, soldador, supervisor de almoxarifado e vendedor interno. Há também vagas para gerente de recursos humanos com remuneração de até 4 salários mínimos. Já no Médio Paraíba, foram captadas 57 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Porto Real. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como auxiliar de linha de produção, assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, motorista de caminhão, supervisor administrativo e vendedor de comércio de mercadorias. No Centro-Sul Fluminense, o município de Três Rios tem uma posição de gerente de loja que exige o ensino médio completo e oferece remuneração de 1 salário mínimo. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores, 76,1%, oferece até 2 salários mínimos. 21,9% deles pede o ensino médio completo e 49,7% exige experiência anterior. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Cine, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT, NIS e CPF.
O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no painel interativo de vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Além disso, uma parceria com as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 119 vagas de estágio dos níveis superior, médio e técnico. Já o CIEE disponibiliza 1.416 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. E ainda falando de oportunidade, a Firjan Senai SESI lançou uma plataforma que reúne vagas de emprego de toda a cadeia industrial e currículos de profissionais de diferentes instituições de ensino. A iniciativa faz parte do programa Escritório de Carreira e tem como objetivo ampliar a empregabilidade e facilitar o encontro entre empresas e trabalhadores. A nova plataforma permite que empresas cadastrem vagas e informem as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada oportunidade. Do outro lado, profissionais podem inserir currículos, se candidatar a vagas e ter acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento da carreira. A ferramenta reúne oportunidades efetivas de estágio e jovem aprendiz. Um dos diferenciais da plataforma é o uso da tecnologia para aproximar o perfil dos candidatos das necessidades das empresas. A expectativa é tornar o processo de contratação mais ágil e eficiente para os dois lados. Segundo a Firjan, um sistema de algoritmos realiza um pré-processo de seleção, conectando as características dos candidatos às exigências das vagas. A plataforma também possibilita a divulgação de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e valoriza a formação de ex-alunos da Firjan Senai SESI. Estamos falando de proporcionar oportunidade de ascensão social por meio da educação. E isso numa realidade em que a indústria oferece o maior salário médio de admissão do Brasil, segundo pesquisa da Firjan. Mas se trata também de oferecer às indústrias fluminenses uma solução para o crônico obstáculo que é a busca por mão de obra qualificada. Cerca de 200 empresas já participam do programa, que foi lançado em setembro do ano passado. Além da plataforma, o Escritório de Carreira oferece mentorias, orientação profissional e ações de preparação para o mercado de trabalho. A expectativa é ampliar as oportunidades de contratação e ajudar a suprir a demanda da indústria, o que se reflete também no desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade fluminense. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois temos uma entrevista feita pelo Jonathan Joras com a Kátia Blank, falando um pouquinho sobre a questão da odontologia na Unifase. Vamos lá, daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito.
um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com a parte de entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate e hoje, a convidada de hoje é a cirurgiã dentista Kátia Nassif Blanc. Kátia, uma boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano Debate e eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Meu nome é Kátia, né? Sou cirurgiã dentista, capacitada no sono, sou professora da Unifase. Kátia, eu queria primeiro saber qual é a relação da odontologia e do tratamento do sono. Muitas pessoas procuram para tratar o sono, às vezes um psicólogo, um psiquiatra, e às vezes até um neurologista, né? Dependendo do caso. E qual é a relação da odontologia e sono? Então, poucas pessoas realmente sabem, né, que o dentista também trata o sono. Na verdade, o tratamento ele é multiprofissional, né? A gente assim, monta uma equipe e cada um tem sua função, uma não mais importante do que a outra, né? E como dentista, a gente pode colocar aparelhos intraorais, que um deles, que é o mais conhecido, que é você provoca um avanço da mandíbula, liberando assim as vias aéreas superiores. E dentro dessa parte técnica, eu queria saber em relação,
senhora falou que é professora. Eu queria saber, em relação à atualização do curso que está acontecendo lá na Unifase, a senhora é professora lá, qual a importância dos dentistas, dos cirurgiões dentistas se especializarem nisso? É um assunto que tem crescido ao longo dos últimos anos, como você falou, não é todo mundo que sabe sobre essa relação. Então, qual a importância da especialidade, nesse caso, dos profissionais se especializarem? Então, nós como dentistas, a gente tem uma ligação muito próxima mesmo dos pacientes, né? A gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação tanto da parte esquelética, né? Crânio-facial, como também da cavidade oral. Então, a gente consegue fazer uma triagem desse paciente e encaminhá-lo para um diagnóstico que é sempre feito pelo médico, né? E após essa avaliação do médico, se for uma indicação para um tratamento com o dentista, ele volta para a gente e muitas vezes a gente associa também o tratamento com uma fonoaudióloga, ou às vezes com uma psicóloga, com fisioterapeuta. Então, assim, como eu disse, ele é bem multiprofissional mesmo. E você falou sobre o avanço da mandíbula, né, na resposta anterior. Eu queria saber, em relação, por exemplo, a pessoa às vezes desde cedo usa aparelho, né? Aparelho fixo, aparelho móvel. Isso pode ser consertado com o aparelho móvel, o sono, nesse caso, que você falou do avanço da mandíbula? Não, então, nós também temos a situação, como você falou, né? O paciente usa um aparelho fixo. Ele pode até fazer um preparo cirúrgico, tá? Que muitas vezes o tratamento da apneia do sono e é até assim, um tratamento bem efetivo quando você faz a cirurgia, né? Tanto só de avanço de mandíbula ou bimaxilar, né? De maxila ou de mandíbula. Então, muitas vezes a gente coloca o aparelho fixo como um preparo para essa cirurgia, né? Isso é uma das formas da gente tratar, né? Claro, também o avanço com a IO, também temos a disjunção também que a gente faz do palato. Tudo isso sempre com o objetivo de desobstruir, né? De liberar a passagem de ar mesmo. E dentro dessa questão da obstrução, né? Que é a apneia obstrutiva do sono, queria que você explicasse um pouco sobre isso. Qual é o principal efeito? É o ronco? A pessoa tem mais dificuldade para dormir? Como é que funciona? Então, o ronco, é até importante você falar sobre isso, que muitas pessoas pensam que o ronco é inofensivo, né? Que ele só incomoda o parceiro. Mas já se sabe que um paciente que ronca hoje é um possível paciente que possa ter a apneia do sono futuramente, né? Então, o paciente que tem apneia, ele tem uma obstrução das vias aéreas, provocando, assim, uma diminuição do fluxo respiratório. Que na apneia mesmo propriamente dita, essa redução do fluxo se dá de 90% ou mais. E existem outras situações que podem causar no paciente? Claro, você falou em relação que o ronco parece que só atrapalha, né, o parceiro, a pessoa que está junto ali dormindo com a pessoa. Existem outros efeitos que podem causar, no caso da apneia? Que podem ser tratados, né, pelo dentista? Sim, então, o otorrino é um grande parceiro para a gente no tratamento, né? Muitas vezes a gente realmente, o médico de escolha do dentista, normalmente, é o otorrino, porque ele faz uma avaliação dessas vias aéreas, né? Muitas vezes, quando criança, já faz a adenoamidelectomia, né? Ou algumas vezes, até quando chega na fase do adulto e o paciente tem apneia, muitas vezes ele também faz a remoção das amígdalas para ajudar nesse tratamento. Então, o volume de língua, muitas vezes a pessoa tem a língua mais volumosa, né, que a gente chama de macroglossia, mais posteriorizada, então, por isso também quando você avança, né, quando não é um caso cirúrgico, né, pelo otorrino, então a gente avança para desobstruir, né, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente trabalha muito, muito próximo mesmo do otorrino. Não sei se eu respondi. Tá? Você falou dos otorrinos, citou outros médicos. Qual a importância, de fato, dessa integração, né? O paciente, às vezes, vai em um médico, ele, às vezes, nem sabe se é aquele médico, né? E no caso até dessa relação do sono com o dentista, muita gente não conhece, eu, por exemplo, não conhecia, lendo sobre você que eu aprendi. Então, qual a importância da integração dos médicos com o cirurgião dentista? Como é que funciona isso?
Então, algumas vezes o paciente, né, como você mesmo disse, procura diretamente o médico, né? E o médico vai avaliar, vamos dizer, que procurou um otorrino. Aí o otorrino viu alguma possibilidade cirúrgica ali, vai ser, se o paciente estiver de acordo, vai ser a nossa primeira escolha. A partir dali, e também para que a gente tenha um diagnóstico, é importante a gente falar que o paciente tem que passar por um exame que chama-se polissonografia. E que o padrão ouro é que se faz no hospital, que é a polissonografia tipo 1. Então, a partir dali, ele está lá em contato com o otorrino e o otorrino vai avaliar a polissonografia, vai fazer o exame clínico, né? E algumas vezes também tem outros exames também que ele faz, que ele consegue realmente visualizar, né? As vias aéreas, vamos dizer, por uma câmerazinha. E aí, a partir daí, se ele identificar que não é cirúrgico, a gente pode também ter uma indicação do CPAP, não sei se você já ouviu falar, não? Que é um aparelho de pressão, que entra uma pressão positiva, né, pelas vias aéreas, e aí você desobstrui dessa forma. Forma como se fosse uma tala, assim, sabe, de ar, né? E aí você consegue a desobstrução dessa forma. Então, o CPAP é o padrão ouro, ele é sempre a primeira escolha, né? Quando não é um caso cirúrgico, entra o CPAP, ou quando o paciente também não quer fazer a cirurgia. E aí, sendo assim, se o paciente tem apneias graves, é sempre o CPAP, mas quando o paciente tem apneias leves e moderadas, aí é onde entra o cirurgião dentista. Que aí, essas apneias leves ou moderadas, a gente pode tratar, né? Como eu falei, de alguma forma, como foi citado aqui anteriormente, ou até mesmo quando o paciente tem apneia grave, mas tentou usar o CPAP e não se adaptou, ou simplesmente não quer usar o CPAP, mais importante é a gente buscar mesmo pela qualidade de vida do paciente, né? Então, aí, vamos dizer assim, a Academia Americana do Sono preconiza que melhor um tratamento com aparelho intraoral do que nenhum tratamento. E aproveitando para falar, o ronco primário, como a gente falou inicialmente, ele parece, né, inofensivo, mas ele incomoda, né? E é um possível paciente, é uma futura apneia, né? Então, o ronco primário também é indicação de aparelho intraoral. Então, as principais indicações para o tratamento com o cirurgião dentista: ronco primário, apneias leves e moderadas e apneias graves quando o paciente não quer ser tratado através de procedimento cirúrgico ou CPAP. E dentro disso tudo que você falou, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de atualização que a Unifaz está fazendo. Então, é um curso de imersão em odontologia do sono para quem tem interesse em começar a trabalhar nessa área. Porque, assim, é uma área que, infelizmente, a gente não tem esse conteúdo na faculdade, né? Então, isso é até um lado bem legal, né, da Unifaz, que está se preocupando em trazer. A gente, ano passado, já trouxe um evento da Academia Brasileira do Sono, em março do ano passado, e esse ano trouxemos novamente. Fizemos agora a Semana do Odonto também com o tema do sono. Então, assim, a Unifaz está bem preocupada em trazer esse conteúdo de alguma forma para os alunos, né? E é onde entra o curso de imersão, né? Só que o curso é para graduados, né? E a gente, assim, são 3 dias de curso, a gente tem um conteúdo teórico e tem uma parte prática também. Nesse conteúdo teórico, a gente dá, assim, um conteúdo básico, vai ter também aula com o otorrino, também otorrino do sono, né? E seremos outras 3 dentistas, né? E teremos a parte prática, que é onde o aluno vai ter a oportunidade de instalar, manusear, ajustar o aparelho intraoral. E dentro dessa Semana do Sono, teve a Semana da Odontologia também na Unifaz. Como é que tá a procura, né, de fato, dos dentistas, dos cirurgiões dentistas, procurando essa especialidade? Tem muita gente interessada. Você falou que não é um assunto discutido na faculdade, né, o que é um pouco até preocupante, dependendo do ponto de vista. Como é que está a procura? Tem muita gente atrás ou pouca gente está sabendo ainda? Então, eu tenho recebido muitas mensagens e como você falou, né, depois do evento, assim, desperta assim, um grande interesse, sabe? Nos colegas em buscar mesmo por mais conhecimento, né? Porque a gente traz pessoas, assim, colegas de várias especialidades, né?
que colocam ali a importância mesmo, né, da gente ter esse olhar para o sono no consultório. E mesmo que o cirurgião dentista não queira assim, fazer a imersão, não queira se inserir mesmo, né, ao tratamento, né, começar a tratar os seus pacientes, é importante que ele saiba ter esse olhar, que ele saiba triar esse paciente e, a partir dali, encaminhar para um dentista capacitado, encaminhar para um especialista no sono, né? E essa questão da especialização, a integração, né, que você falou dos médicos encaminharem para o dentista, você acha que os médicos hoje eles têm essa visão ou você acha que isso está mais dentro da odontologia? Então, o médico do sono, sim, mas não são todos os médicos que têm acesso a essa informação. Mas os médicos formados no sono, sim. Então, deixando claro que para o dentista não é uma especialidade, é uma capacitação seguida de uma certificação. E para os médicos, sim, algumas especialidades conseguem ter uma subespecialidade que seria do sono, né? Os otorrinos, os neurologistas, como você falou, os pneumos, os psiquiatras, né? E agora, mais recentemente, os cardiologistas. Mas a gente trabalha muito próximo também dos psicólogos, né? Quando a gente tem um paciente que tem, por exemplo, insônia associado à apneia do sono, que tem até uma nomenclatura, chama-se Comisa, né? Poucas pessoas sabem também. E assim como o fisioterapeuta, que ele tem que estar sempre à frente do tratamento com CPAP. E, além do sono, né, existem outras áreas que o dentista, o cirurgião dentista, que é o caso da senhora, ele pode transitar fora a questão do tratamento do sono, que aquelas áreas que, por exemplo, vamos dizer, algo cardiovascular, que muitas vezes a população não sabe, né? Então, existem outras áreas que o dentista geralmente pode, fora a saúde bucal, obviamente, que o dentista pode ajudar? Não, então, a gente já tratando a apneia, a gente ajuda de certa forma, né? Porque tem uma relação muito íntima da hipertensão arterial, né? Com o paciente de apneia. Muitos problemas cardiovasculares também, pacientes com arritmia, pacientes que infartaram. Muitos desses pacientes são pacientes com apneia não diagnosticada, né? Não tratada. E um dado interessante, nós temos 936 milhões de pessoas no mundo com apneia do sono, ou seja, um terço tem um estudo recente em São Paulo que mostrou que um terço da população de São Paulo tem apneia do sono, 80% dessas pessoas não diagnosticadas, e a maior parte deles são homens obesos, com uma idade mais avançada, sendo que as mulheres na menopausa chegam perto desse índice, sabe? Então, a gente não atua diretamente, mas de uma forma indireta, né? Quando você trata a apneia, né? Pacientes diabéticos, pacientes com refluxo, pacientes com bruxismo, né? Que é muito comum, assim, vamos dizer assim, é muito comum vocês conhecerem sobre o bruxismo, né? E existe também uma associação do bruxismo com a apneia do sono. Entendi. Realmente, esse dado, essa questão de... Não sabia, né? É bom saber, até para a população saber, né? E eu imagino que essa questão de tratar a apneia é igual a atividade física, né? Você trata uma coisa que previne outras, né? Sim. Então, por isso a importância disso. Com certeza. E agora, para a gente voltar a falar em relação ao curso de atualização lá que a Unifaz está promovendo, quem pode participar? Como é que faz para a pessoa se inscrever? Como que vai acontecer? Então, é um curso de pós-graduação, né? Infelizmente, porque os alunos têm bastante interesse em participar, mas será mesmo para graduados, né? E tem no site da Unifaz, tem ali tudo explicadinho, né? Tem uma parte ali do link, né, para as inscrições. E o curso vai acontecer agora, em julho. E a gente está bem animado. Bom, Kátia, tomara que vá muita gente participar desse curso de pós-graduação e tomara que as pessoas passem a entender a importância do tratamento, né, da apneia do sono. A gente sabe, muito, como você falou, né, muita gente tem e nem faz ideia, né? Sim. Então, primeiro te agradecer a participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Tem algo a mais para falar em relação ao curso, a apneia?
Não, é isso. Eu agradeço realmente a oportunidade e, assim, gostaria que os colegas, né, enxergassem que é possível que em cada 3 pacientes que você recebe no seu consultório, tenha uma apneia do sono. Então, isso é muito importante a gente investigar, né? O sono é fundamental para a saúde, né? Se eu começar a falar aqui, é muita coisa realmente. Para um bem-estar físico e mental, né? O sono é realmente essencial. Com certeza. Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui. O Correio Petropolitano Debate vai se encerrando. E até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia rolar